Amém. Mateus capítulo 26, versículo 17. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muitos, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E também tomou o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus. Aonde começa a Páscoa? E o que é a Páscoa? A Páscoa caracterizou-se, começou lá dentro do Egito. Quando Deus, em uma das pragas que ele manifestou através do ministério de Moisés, praga da morte dos primogênitos, quando ele libera o anjo da morte para passar no arraial, ele deu uma ordem para que se pusessem sangue nos umbrais das portas, os hebreus, porque a casa que tivesse a marca de sangue, o anjo da morte não entraria ali, não feriria o primogênito. Então eles matavam o cordeiro, aspergiam sangue pelos umbrais das portas, e quando o anjo da morte ia, não entrava naquela casa. Mas em todas as casas dos egípcios, aonde tinha primogênito, claro, foram mortos, inclusive de Faraó. Mas quando Deus tirou o povo de Israel desse cativeiro, um cativeiro natural, porque eles foram para lá porque havia fome em toda a terra, naquele período dos 7 anos de escassez, que Faraó sonhou e Deus deu a interpretação a José, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. O povo gritava, o povo clamava, o povo gemia por um libertador, por alguém que os arrancasse daquele lugar. Deus, ele não quer, escute, que você esqueça de onde ele te tirou. Deus, ele quer que você lembre de onde ele te tirou. Ah, pastor, você está querendo dizer que Deus quer que eu lembre pecado? Não. Deus quer que você lembre como você estava quando ele te encontrou e te tirou de lá. Porque tem gente que pensa assim: as coisas passadas eu já não me lembro. O quê? A Páscoa é um memorial eterno. O judeu celebra a Páscoa até hoje para lembrar, manter vivo na memória o cativeiro de cerca de 430 anos, a mão poderosa de Deus nos arrancando de lá, e comem ervas amargas nesse dia, para lembrar a amargura da escravidão numa terra estranha. Tudo isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você lembre do pecado, mas Ele quer que você não esqueça as dores e consequências que o pecado te trouxe, para que você não volte a praticar. Para que você não volte a fazer as mesmas coisas, para que você não volte a cair no mesmo erro, para que você não volte a praticar aquilo que com certeza vai te levar a um abismo. Então, o que é a Páscoa? É caracterizada pela libertação de um cativeiro do povo hebreu lá da terra do Egito, a qual Deus mandou
que o anjo da morte entrasse e ferisse os primogênitos, mas não entrasse na casa dos hebreus. Páscoa é a libertação em que Deus passou por cima de todas as coisas que os prendiam, os libertou e os pôs livre. Não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com peixe, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com essas coisas que o comércio, principalmente aqui no Brasil, lucra milhões com essas coisas. Nada a ver com chocolate, nada a ver com isso. É pecado, pastor, comer chocolate? Claro que não. É pecado eu comer um ovo lá em forma de chocolate? Claro que não. Pecado é você ligar isso ao sangue de Jesus que foi derramado. Pecado é você achar que aí está a tua libertação. Hoje, Satanás não pode nos matar. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro de Deus que veio ao mundo, morreu naquela cruz, está aspergindo sobre nós. Quando o diabo olha para nós, ele nos olha de uma maneira diferente do que aqueles que estão sobre o domínio dele. O sangue de Jesus está sobre nós e Satanás está vendo isso. Satanás conhece aqueles que têm a marca do sangue. Ele conhece aqueles que têm as marcas de Cristo, as marcas da presença de um Deus vivo, de um Espírito Santo habitando dentro dele. Então o que é Páscoa? É passar por cima. O anjo da morte, os demônios não podem tocar em nós, eles vão passar. Eles passam por nós sem nos tocar, porque o sangue do Cordeiro de Deus está sobre nós. E é o sangue do Cordeiro de Deus que nos garante a vitória. Então o catolicismo romano, pagão, claro, que está nas garras do diabo, só os cegos não veem isso. Eles começam com muitos rituais. Por exemplo, esse culto, essa mensagem que você está ouvindo, está sendo pregada na quinta-feira. Está gravada aí, está sendo pregada na quinta-feira. Amanhã eles chamam de Sexta-feira Santa. Quem é que disse que Sexta-feira Santa? Por quê? Porque amanhã é o dia que Jesus morre. Ele vai morrer amanhã, tá? O Jesus deles, dos católicos, morre amanhã e ressuscita no sábado de tarde. Parece que é sábado de tarde ou domingo, nem sei. Então amanhã eles vão lá no caixão olhar o Jesus morto, de gesso, que na verdade nunca teve vida. Tem gente que chora, tem gente que alisa, tem gente que fala coitado, outros se emocionam. Então peraí, se ele está morto, ele não pode fazer nada por ninguém, não pode intervir por ninguém. Se o boneco de gesso está morto, quem te disse que o boneco de gesso vai estar vivo no domingo de manhã? Quem te disse isso? Então esses rituais malignos e macabros e satânicos que veio por dentro do catolicismo apostólico romano, que veio, foi a maior praga que conseguiu infiltrar dentro de igreja e acabar com as igrejas verdadeiramente evangélicas, essa praga, elas querem lançar dentro da sociedade, conseguiram lançar certas tradições e rituais. Tu vai encontrar pessoas dizendo, que na verdade já devem ter te dito, disseram para mim, Feliz Páscoa. O que é isso, Feliz Páscoa? A Páscoa já aconteceu na minha vida. Quando eu recebi o senhorio de Jesus, o sangue dele foi derramado sobre mim. O Cordeiro Pascual é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem nada a ver com chocolate, com ovo, com coelho ou com peixe. Mas o catolicismo romano implantou na sociedade alguns símbolos para deturpar e destruir a cabeça do homem. Eu botei num grupo que tem aí, que amanhã eu vou comer um churrasco. Uma pena que eu não tive tempo de comprar carne. Não me programei, como eu me programei ano passado. No passado eu me programei, comprei a carne antes para comer justamente amanhã, na tal da Sexta-feira Santa, que eles chamam. Santo é o Senhor Jesus. O dia só é santo se Deus estiver presente nele. Teve gente que ficou horrorizada. Ficou
ficou em pânico. Pois eu digo a você que é servo de Deus e que o teu Jesus não é boi, que o meu não é boi, o meu é espírito. E quando eu faço churrasco, eu faço de carne de boi ou de vaca. Então, se o teu Jesus é espírito e você puder, tiver condição, faz um churrasco amanhã de propósito. Teu vizinho fica doido. O que é isso? É cheiro de carne? É cheiro não sei o quê? Agora, quer ver o dia que mais se come churrasco no ano? É domingo. Domingo da Páscoa. Amanhã eles comem peixe. Domingo da Páscoa come a carne. Quem é que bota isso na cabeça dos outros? É o diabo usando as instituições, como o tal do catolicismo romano, que ele está governando. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quer ver se você realmente é uma pessoa livre em Cristo? Quando você não pratica as coisas que aqueles que estão presos pelo diabo estão praticando. Tem gente que pratica até sem sentir, já instintamente. Feliz Páscoa, tá, irmã? Que feliz Páscoa? Feliz Natal. O Natal já aconteceu na minha vida. Jesus nasceu em mim no dia que eu o recebi como Senhor e Salvador. Que história é essa de feliz Páscoa, feliz Natal? Eu tenho que te dar um presente de Páscoa, eu tenho que te dar presente de Natal. Quem te disse que você tem que esperar uma data para presentear quem você ama? E por que o presente que você vai dar tem que estar ligado àquele dia que o mundo está celebrando? Nada disso. Nós temos que ser diferentes, agir diferente, andar diferente, porque na hora que eles tiverem fome e sede de querer ouvir a verdade, eles não vão buscar os mesmos iguais a eles, eles vão buscar aqueles que são diferentes. Tu vai aonde? Vou na casa daquele cara que faz churrasco sexta-feira santa. Ela não vai na casa daquela que come canjica ou come peixe na sexta-feira santa, não. Eu vou na casa daquele. Por que aquele? Porque aquele ousou fazer uma coisa que os outros não fizeram. Deus só conta com pessoas ousadas na sua palavra. Deus só conta com pessoas já libertas pela sua palavra. Deus conta com pessoas valentes pela sua palavra. Deus conta com pessoas com a mente santa pela sua palavra. Deus conta com pessoas que foram livres do cativeiro do diabo pela sua palavra, porque todas as coisas acontecem pela palavra de Deus. Fazer um churrasco sexta-feira não é para afrontar os outros, é para simplesmente dizer para aqueles que estão cegos: meu Jesus é Espírito. Ele não morre todo ano numa sexta-feira. Ele morreu uma vez na cruz do Calvário por mim e vive para sempre. Nunca mais ele morrerá novamente. Nunca mais Jesus morrerá novamente. Como tem um Jesus falso e vagabundo por aí que morre uma vez por ano. É verdade, ele não morre uma vez por ano. Ele nunca teve vida, ele está morto o tempo todo. Mas só para que você entenda. Então o meu Jesus está vivo. O meu Jesus é Espírito. Estão tão cegos pelo diabo que eles comem carne, não comem a carne da vaca, porque aquela, dizem eles, porque aquela carne é de Cristo. O Cristo deles é uma vaca. Que ignorância, né? Como é que o diabo escraviza a mente do ser humano há tanto tempo? Quando a gente era criança e fomos criados dentro dessa ignorância, nós agimos como ignorantes também. Mas quando a gente cresce e a palavra de Deus não é revelada, a gente tem que deixar de ser ignorante, porque os ignorantes não entrarão no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus os lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que permanecerem fiéis a essa palavra até a morte. Esses vão entrar no reino dos céus. Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que são fiéis a essa palavra até a morte. Então você tem que ver o que o diabo faz na mente do ser humano. Como o diabo escraviza a mente do ser humano a tal ponto de dominar as ações do ser humano. Quer ver uma pessoa escravizada pelo diabo? É aquela pessoa fazendo tudo que os escravos do diabo ditam para ela fazer. Quem te disse que sexta-feira você não pode comer carne? Coma carne todo dia se você puder. Como peixe o dia que você quiser, come chocolate o dia que você quiser, mas nunca se viu hoje tanta gente com
Pecado é você achar que Jesus morreu na cruz do Calvário para numa sexta-feira tu não comer carne, ou achar que tem que comer um chocolate no domingo. Eu como quando eu posso, quando me dá vontade, quando eu quero, não quando alguém dita para mim. Então escute o que o Espírito de Deus está te falando nesse dia de hoje. Jesus é a nossa Páscoa. Nós nos lembramos, sim. Os judeus, eles mastigam ervas amargas, além de comer um cordeiro cozido nesse dia. E o cordeiro não pode ser bem cozido não, tá? É mal passada a carne, eles fazem de propósito. E eles comem ervas amargas, mastigam ervas amargas nesse dia. Sabe por quê? Para lembrar do cativeiro de 430 anos lá do Egito. Leia o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Por isso é que eles comem assim. Por isso é que eles fazem isso nesse dia. Para comer e lembrar aquelas ervas amargas propositalmente. O que nós temos que fazer todo dia? Lembrar de onde nós estávamos, debaixo das garras do diabo, presos, aprisionados, em doenças, em opressões, depressão, pânico, em males, guerra, briga, desespero, tristezas, angústia. Estávamos presos ali. Aí a palavra de Deus chegou até nós e nos libertou. Olha onde nós estamos hoje, lavados e remidos no sangue de Jesus e pisando na cabeça do diabo. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só retificando, não era mal cozido o cordeiro, tinha que ser assado, né? Bem assado, ao contrário, tinha que ser bem assado. E as ervas amargas, bem amargas, eles mastigavam de propósito, tinham que comer, para lembrar, para não esquecer de como era amargo aquela escravidão que eles viviam. Você não pode esquecer de como era amargo você estar debaixo da escravidão do diabo. Como era amargo você estar vivendo debaixo de opressão. Como era amargo você estar vivendo sobre jugo pesado colocado pelo inimigo sobre os teus ombros. Como era amargo você querer encontrar paz nas outras coisas, era tudo falsidade, porque paz só existe em Cristo Jesus. Ele disse: eis que vos deixo a minha paz vos dou. Você tem que lembrar todos os dias como é amargo, era amargo o vazio dentro da tua vida, que nada preenchia e você tentava correr de um lado para o outro. Hoje você tem o Espírito de Deus, você tem o sangue de Jesus sobre você, hoje você tem a alegria que vem do alto, hoje você não vive de falsas aparências. Então Jesus, o Filho do Deus vivo, que morreu uma vez só na cruz do Calvário e nunca mais morrerá novamente, nunca mais ele virá em carne para morrer na cruz, nunca mais. Ele vai voltar com a igreja para reinar 1000 anos na terra, mas ele não voltará em carne para morrer na cruz, nunca mais. Jesus morreu uma vez na cruz por nós, ressuscitou, está vivo à direita do Pai, não tornará a morrer novamente, e todos os dias do ano Jesus está vivo e intercede por nós junto a Deus. Ele não é de gesso, ele não é de pau, ele não é de pedra, não é ouro, nem prata, nem bronze, nem nenhum outro tipo de metal. Ele é Espírito, vivo e verdadeiro. Esconde essa palavra no teu coração. Jesus é a nossa Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Passa essa mensagem para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu parente, se você quer que a libertação da verdade chegue ao conhecimento dele. Só antes de terminar, tem pessoas que às vezes preferem criar os filhos nas ilusões das fábulas. O que são fábulas? Contos mentirosos. São fábulas. É o tal do Papai Noel, é o coelho da Páscoa e por aí vai. Se você está criando o teu filho na mentira, você está dando brecha e convite para o diabo mais tarde fazer um plano e realizar uma obra na vida dele. Mas por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E você está passando instruções mentirosas para o teu filho. Não é uma gracinha o teu filho achar que é o coelhinho que bota ovo, que é o coelhinho da Páscoa. Uma gracinha é você dizer para a tua filha que é o verdadeiro sentido da Páscoa, que Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele é a nossa Páscoa, e que hoje o diabo passa por nós e não toca em nós, porque vê as marcas do sangue de Jesus. Deixa
filho e a tua filha a crescer no conhecimento da verdade e não em fábulas mentirosas, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Nada é mais glorioso do que se falar a verdade, e é terrível, não é bonitinho falar mentira. Que o Espírito de Deus nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, e que a Páscoa, que é Cristo, o sangue dele derramado em nós, Cristo, Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que está vivo, morreu uma vez só. Não é todo ano que ele vai morrer, não, está morrendo, não. É uma vez só que ele morreu. Ressuscitou, está à direita do Pai. Te visite nessa hora. Que o Espírito Santo nos alimente em nome de Jesus. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele